O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Gerson de Oliveira Nunes, nascido em Niterói, no dia 11 de janeiro de 1941, é um ex-jogador brasileiro que atuava como meio-campista. Jogou em diversos clubes brasileiros de futebol, tendo passagem destacada no Flamengo, no Botafogo, no São Paulo e no Fluminense. Eleito o segundo melhor jogador da Copa do Mundo de 70, ele é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Era capaz de fazer lançamentos de mais de 40 metros de distância, colocando com precisão a bola onde quisesse. Era sensacional e incrível sua habilidade de executar lances tão complicados com tamanha facilidade. Nasceu em Niterói e o início do gosto pela bola foi nas peladas da praia de Icaraí. Posteriormente, foi convidado a trocar areia pelo gramado do campo de futebol. Aos 16 anos, em 57, começou a jogar no Canto do Rio, time de Niterói que disputa o Campeonato Carioca. Já menino, se destacava pela qualidade que viria a ser a sua maior virtude no futebol, a precisão cirúrgica dos seus lançamentos. Convidado por Modesto Bria, um paraguaio que foi tricampeão pelo Flamengo e depois virou técnico, foi treinar na Gávea em 58, e imediatamente ganhou uma vaga no ataque do juvenil. Em 59, já fazia parte do elenco de profissionais, exatamente quando conquistou seu primeiro título na carreira. No rubro-negro, o canhotinha permaneceu até 63, quando novamente foi campeão carioca. No Botafogo, ganhou a definitiva projeção e o título de bicampeão carioca em 67 e 68, além do Campeonato Brasileiro, conquistado também em 68. Pelo Glorioso, atuou ao lado de grandes jogadores como Garrincha, Jairzinho, Roberto Miranda, Paulo César Caju e o goleiro Manga. Em 69, foi negociado com o São Paulo assinando um contrato de 2 anos. Com quase 30 anos de idade, ajudou o tricolor na conquista do bicampeonato paulista em 70 e 71. O canhotinha de ouro deu ao tricolor a estabilidade tão necessária para conseguir superar a ausência de títulos que já durava 13 longos anos. Pelo tricolor, travou duelos inesquecíveis enfrentando os companheiros de seleção Rivelino e Pelé. Foi símbolo de uma época de renascimento pelos lados do Morumbi, que manteve a tradição tricolor de buscar e acreditar em jogadores veteranos, assim como já tinha acontecido com Sastre e Zizinho. Em 72, voltou ao Rio de Janeiro e realizou o sonho de jogar pelo Fluminense, seu time de coração. No tricolor das Laranjeiras foi campeão carioca de 73, encerrando a carreira em 74. Quando jogava, tinha o apelido de papagaio entre seus companheiros atletas, pois sempre gostou de falar muito. Durante o período que atuou pela seleção brasileira, disputou 87 jogos, 17 não oficiais, e marcou 19 gols, 5 não oficiais, e foi campeão na Copa de 70. Em um jogo entre a seleção brasileira e a seleção do Peru, em 69, Gerson deu uma entrada violenta no meia do Peru, de La Torre, ocasionando a fratura da perna do meia. Depois disso, o futebolista peruano nunca mais conseguiu jogar como antes. Segundo Gerson, essa dividida foi um troco do que o meia peruano tinha feito no jogo anterior. Com o de La Torre, a bronca foi lá no Peru. Tudo começou lá. Ele me deu uma pancada sem bola e eu não consegui deixar lá. E aí, quando tive a oportunidade, foi aqui no Maracanã e ele deu azar. Pronto, acabou. Azar foi dele dessa vez e foi pior que o meu azar. Ele era violento. E eu também tive que entrar. Embora jogasse como meio-campista, o jornalista inglês Jonathan Wilson observou em um artigo, de 2013, para o The Guardian que ele foi um exemplo precoce de um intérprete mais criativo desse papel, que se concentrou mais na retenção e passe de bola, em vez de apenas tentar recuperar a posse de bola. Um jogador de meio-campo taticamente inteligente, eficiente e tecnicamente talentoso, foi considerado o cérebro por trás da seleção brasileira que venceu a Copa de 70. Ele era conhecido por sua capacidade de reter a posse e ditar o ritmo do jogo de sua equipe no meio-campo com seu passe preciso, e também era capaz de mudar da defesa para o ataque, jogando bolas longas repentinas e precisas para atender às jogadas de seus companheiros. Ele é considerado um dos melhores jogadores da história do esporte e um dos maiores jogadores de todos os tempos no Brasil.
Ele também possuía um excelente senso de posição e um chute poderoso com o pé esquerdo, que lhe valeu o apelido de Canhotinha de Ouro. Na Copa de 70, foi considerado o segundo melhor jogador pela FIFA, tendo disputado apenas 3 partidas: estreia contra a Tchecoslováquia, semifinal contra o Uruguai e a final contra a Itália. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores meio-campistas da história do futebol brasileiro e mundial, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Flamengo. Torneio Rio-São Paulo, 61. Campeonato Carioca, 63. Pelo Botafogo. Campeonato Brasileiro, 68. Torneio Rio-São Paulo, 64 e 66. Campeonato Carioca, 67 e 68. Pelo São Paulo. Campeonato Paulista, 70 e 71. Pelo Fluminense. Campeonato Carioca, 73. Pela Seleção Brasileira. Copa do Mundo, 70. Copa Roca, 63 e 71. Conquistas individuais. Segundo melhor jogador da Copa de 70. Seleção da Copa de 70. Incluído na lista The 100 Greatest Footballers of All Time da revista World Soccer. Induzido no Hall da Fama do futebol brasileiro. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.